Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista em Florianópolis. Você ouviu falar sobre uma polêmica recente envolvendo uma pessoa vendendo a microbiota do magro? Será que existe realmente diferença entre a microbiota, ou seja, as bactérias que habitam o nosso intestino, de quem é magro e de quem é gordo? E existe uma forma de a gente melhorar a nossa microbiota, torná-la com a característica mais de quem é magro? Vem comigo! Antes de mais nada, já se inscreve no canal e já curte o vídeo. Bom, antes de entrar em qualquer polêmica, a verdade é que há sim estudos mostrando que a microbiota, que é o número, a característica, os tipos de bactérias que compõem o intestino de quem é magro, apresenta diferenças com as bactérias que estão presentes em quem é obeso. E isso pode ser um dos fatores associados a alterações de metabolismo de quem tem um grau de obesidade. Ana, então isso significa que se eu usar probióticos, suplementar lá uma capsulazinha com bactérias boas, bactérias que geralmente o intestino do magro tem, isso quer dizer que eu vou melhorar o meu metabolismo e eu vou me tornar magro também? Infelizmente não é tão simples e direto assim. A gente não tem estudo comprovando de que simplesmente a gente suplementando por um tempo boas bactérias, a gente vai ter uma melhora direta no metabolismo e no processo de emagrecimento. Isso, em primeiro lugar, porque o processo de emagrecimento ele é multifatorial, então ele envolve, primeiro, mudança de hábito alimentar, mudança de estilo de vida, prática de atividade física e etc, etc. E apesar de ser fundamental o intestino funcionando bem para a produção hormonal, para a absorção de nutrientes, para a disposição, para muita coisa, não existe tanta comprovação direta de que microbiota boa igual pessoa magra. Não é tão simples assim essa equação. Agora, se dá para melhorar a nossa microbiota, se dá para melhorar as bactérias que compõem a nossa flora intestinal, isso com certeza, e não precisa gastar rios de dinheiro para isso. Para que a gente tenha uma flora intestinal saudável, a gente precisa ter uma alimentação saudável, rica em fibras. São as fibras da alimentação que vão servir de substrato, de alimento para as bactérias que estão lá no nosso intestino. Então, a gente ter um consumo elevado de saladas, seria lá, tentar consumir meio prato no almoço, meio prato no jantar. Consumir frutas, cerca de 2 a 3 frutas todos os dias. Consumo de fibras também de alimentos integrais. Um arroz integral, uma aveia, farinha de coco, linhaça, chia e por aí vai. Isso serve como alimento para o desenvolvimento das bactérias saudáveis lá no nosso intestino, com certeza. Além disso, praticar atividade física, ingerir bastante água, evitar excesso de farinhas, açúcar e alimentos industrializados que tenham muitos corantes, conservantes e muitos aditivos, porque isso, pelo contrário, são componentes que têm a tendência de piorar a nossa microbiota intestinal, não vão alimentar essa boa flora intestinal e mantê-la. E ainda ingerir alimentos que contenham naturalmente probióticos, que contenham bactérias boas. Isso também auxilia a manter uma flora intestinal saudável. Seriam esses alimentos principalmente o iogurte natural, o kefir e a kombucha, que são 3 opções super saudáveis que, se a gente conseguir acrescentar no dia a dia, vão trazer muitas vantagens. Outro ponto importante, evitar o uso desnecessário de antibióticos, porque todas as vezes que a gente utiliza antibiótico, a gente acaba destruindo bactérias maléficas, que estão causando algum mal para a gente, só que nesse mesmo processo a gente também destrói bactérias benéficas. Então, o ideal seria realmente antibiótico com a menor frequência possível. Agora, se acontecer, a gente realmente tentar fazer um tratamento com probiótico depois disso. Aí, de preferência, realmente na forma de suplementação de probiótico. A gente encontra algumas opções prontas que são boas, dá para perguntar para o seu nutricionista. E também a gente consegue mandar manipular em farmácia de manipulação e fica mais interessante ainda, porque a gente pode até escolher cepas específicas
que os estudos vão apontando como existem cepas mais interessantes para o intestino mais constipado, existem cepas mais interessantes para quem precisa aumentar uma imunidade. Então, a gente consegue trabalhar essa dosagem dessas bactérias diferentes. Agora, não é todo mundo que precisa de suplementação de probiótico e muito menos que precisa suplementar probiótico o tempo inteiro. Realmente o probiótico ele vai ser indicado como um tratamento. Então, estamos com sintomas de um quadro de disbiose, ou seja, um intestino que não está tão legal, que a gente identifica que a gente tem mais bactéria ruim do que boa. Como a gente identificaria esse quadro? Excesso de gases, distensão abdominal, sintomas de intolerâncias alimentares com alimentos inespecíficos, né? Aquela coisa, Ana, já nem tô conseguindo mais perceber o que está me fazendo mal. É muito comum eu comer e ter estufamento, eu comer e sentir enjoo, eu comer e sentir que as minhas fezes não tão legais, assim, ou eu ter que correr para o banheiro porque tive uma diarreia, fezes muito mal formadas, ou ao contrário, fezes muito sólidas, muito ressecadas. Então, nesses casos, muitas vezes a suplementação de probiótico por 1 mês ou 2 meses como um tratamento vai ser super interessante. E aí depois a gente volta para aquelas condutas alimentares que eu comentei. Muita fibra, muita água, atividade física. E aí sim a gente consegue manter um intestino saudável, uma flora intestinal saudável e, consequentemente, os benefícios disso. Que, mais comprovadamente, o que nós temos é mais saúde, mais absorção de nutrientes, melhor produção hormonal e, consequentemente, melhor disposição, maior imunidade. E aí, quem sabe, um organismo funcionando bem é um organismo que emagrece com mais facilidade. Mas, novamente, não existe pílula mágica, né? Já falei isso outras vezes em outros vídeos. Não existe. Então não acredite quando a blogueira chega dizendo que está te vendendo a fórmula mágica, porque fórmula mágica não existe. Nada vai substituir uma boa nutrição e prática de exercício. Outras coisas podem entrar, mas digamos assim, como a cerejinha do bolo, o ponto específico que pode estar faltando para você, mas que não vai se encaixar para todo mundo, não. Ok, espero ter esclarecido um pouquinho dessa polêmica. Se você tem dúvidas, se tem sugestões de vídeos aqui para o canal, deixa aqui embaixo que vai ser um prazer te atender.